Olá, que bom te ter de volta aqui conosco. Eu sou a Evelyn e hoje eu estou aqui com... O Anderson Gabriel da Silva Lima. O Anderson, o que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar piano e sou... Apaixonado por piano. Isso, Sua vida se resume em piano. Isso. É piano, gente. Quando vocês verem o Anderson, vocês podem pensar piano, que aí vai dar tudo certo, né, Anderson? Com certeza. Então, pessoal, agora eu fiquei curiosa, o que vocês gostam de fazer? Eu vivo perguntando isso pro povo e ainda não perguntei pra vocês. O que vocês gostam de fazer? Comenta aí embaixo que eu vou ficar curiosa. Quem sabe até responda, viu, gente? Até, não sei. Enfim, hoje nós temos a nossa lição de número 9, um tempo reservado para os judeus. Olha só, eles eram um povo de Deus, então eles mereciam um tempinho só para eles. O Anderson já me contou que ele leu aqui o texto-chave e o Pense Nisso e ele pensou numa coisa interessante. Se você quer ler esses textos na íntegra, abra sua lição, o seu aplicativo, mas agora eu quero ouvir o parecer de Anderson. Anderson, conta para mim o que te chamou a atenção nesse momento. Então, a lição destaca que Deus é preciso com o tempo. Assim como ele reservou um tempo exato para os judeus no passado, ele mantém um processo ordenado de julgamento e purificação agora. Muito bem. Com Jesus não tem bagunça não, viu, pessoal? É tudo na ordem. Muito bem. Pessoal, olha só. Nessa lição a gente vai estudar um pouco mais uma parte específica da lição da profecia de 2.300 tardes e manhãs. E eu sei que tem um pessoal aí que tem uma certa dificuldade, porque principalmente quando são as primeiras vezes que a gente ouve essa profecia, e tem 70 semanas, e tem 62, e tem 7 semanas, e tem não sei mais o que, a gente começa a ficar meio assim louco das ideias. Então, para ajudar, a gente vai contar com isso daqui, entendeu? Aqui embaixo eu vou colocando os anos e também colocando os eventos para a gente entender o que está acontecendo aqui na lição, na profecia das 2.300 tardes e manhãs. E é claro que o Anderson vai ajudar a gente a entender tudo isso. Primeiramente, né, eu já dando um mega spoiler, o tempo total são de 2.300 tardes e manhãs, ou... Aí esse outro spoiler a gente deixa quieto, né, Anderson? Então vamos lá, para a nossa primeira pergunta do tópico 70 semanas. O Anderson, conta pra gente, o que o anjo Gabriel disse a Daniel sobre o seu povo e a cidade de Jerusalém? Ele explica que 70 semanas, que representam 490 anos proféticos, foram decretadas ou separadas, especificamente para o povo de Daniel, os judeus, e para a sua santa cidade Jerusalém. Tá. Vamos supor, alguém caiu de paraquedas aqui. Como é que 70 semanas viram 490 anos? Aí ele me olhou com um cara assim de tipo, realmente, essa é uma boa pergunta, como é que a gente chega nesse cálculo? Então vamos lá. Um dia em profecia, vamos começar. Daniel 8,14 fala de 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã compõem um dia. Então, em outras palavras, ele está falando 2.300 dias. Mas na profecia a gente sabe que cada dia simboliza um ano. Então, quando ele fala sobre 2.300 dias, ele está falando sobre 2.300 anos. Então, quando ele fala aqui das semanas, a gente vai pensando. Quantos dias tem uma semana? 7. Ótimo. E aqui fala sobre 70 semanas, né? Então, para a gente descobrir o que são em anos, a gente faz o cálculo de 70 semanas, vezes 7, que é a quantidade de dias, e a gente chega em os 490 anos. Então, é assim que 70 semanas se tornaram 490 anos, fazendo o cálculo de que para cada semana existem 7 dias, e como são 70 semanas, então 70 vezes 7 para 490 anos. Então, a gente já começa aqui a entender, eu tô com 2 canetinhas só para se alguma coisa der errado, viu? Então, aqui a gente tem os 2.300 anos, né? Esse aqui é o tempo total. A gente tem um período onde isso se inicia e onde isso se conclui. E esse período aqui são os 490 anos. E já a gente vai entender melhor como eles são divididos. Mas qual que era a função desses 490 anos mesmo? Para quem que eles estavam separados? Para os judeus e para Jerusalém. Ótimo. Então, esse período aqui vai ser específico para os judeus. E vocês estão vendo que tem vários eventos aqui no meio, né? É isso que a gente vai entender melhor agora. Então, vamos lá. Pergunta B. A partir de quando Daniel poderia começar a contar os 490 anos que foram separados para os judeus? E o que Gabriel diz que aconteceria durante esses 490 anos?
A contagem começa a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Durante esse tempo, o Messias viria, as transgressões seriam encerradas, o pecado seria expiado e a justiça eterna seria trazida. Bem completo. Então a gente percebe que existem alguns eventos acontecendo aqui e por mais que a gente ainda não tenha uma data específica, a gente já tem a descrição da data inicial. Então a gente tem um decreto para a reconstrução de Jerusalém. É isso mesmo? Isso mesmo. Ótimo. Aí a gente entra no nosso segundo tópico. A gente ainda não colocou nenhuma data aqui, mas a gente já começou a entender essa linha do tempo. No nosso segundo tópico, os decretos e a sequência até o ungindo, a gente percebe que Daniel estava vivendo aqui já durante o Império da Medopérsia e houveram alguns reis que decretaram para a construção de Jerusalém. Inclusive, o Ciro publicou um decreto em 538 permitindo que os exilados judeus retornassem à terra natal. Dário, em 519 a.C., promulgou um segundo decreto. E Artaxerxes, já em 457 a.C., decretou que eles poderiam voltar a Jerusalém e também permitiu a reconstrução de Jerusalém. Tá. A gente percebe aqui que tem alguns decretos, todos eles com o fim de ajudar os exilados a voltarem para Jerusalém. E aí, qual deles é o verdadeiro? E aí a gente chega na pergunta A do segundo tópico. Quando foi a data oficial do decreto para reconstruir Jerusalém? A data oficial é 457 a.C., quando o rei Artaxerxes emitiu o terceiro decreto, que foi o mais completo e deu a Jerusalém um verdadeiro renascimento político e religioso. Então a gente começa com o decreto que foi feito em 457, porque como o Anderson mencionou, ele é o mais completo. Depois dele não teve outro e ele abrangiu tudo o que os outros tinham abrangido antes dele. Para você que é curioso, esse decreto surgiu a partir daquele momento que Esdras, que trabalhava para o rei, estava triste na presença dele, o que era um pecado capital, porque ninguém podia estar triste na presença do rei. Mas como eles eram bons amigos, em vez de simplesmente cancelar a existência de Esdras, o rei virou para ele e perguntou: Esdras, por que você está triste? E aí Esdras fez uma rápida oração falando assim: Senhor, isso aqui é uma oportunidade que eu não posso desperdiçar, me ajuda a falar as palavras certas. E aí ele contou para o rei Artaxerxes por que ele estava triste. Ele estava triste porque Jerusalém estava numa situação deplorável e ele queria fazer algo pelo seu povo. E então Artaxerxes falou assim: você quer ajudar? Então tudo bem, eu vou te ajudar na reconstrução de Jerusalém. E então ele fez esse decreto. Então agora nós temos a nossa primeira data, que é 457 a.C. Vamos pôr aqui, 457 a.C. Essa é a nossa primeira data, o ponto inicial dessa profecia. Agora, existem mais coisas acontecendo nessa profecia. Então, vamos para a pergunta B. Do ano 457, quando Jerusalém começou a ser reconstruída, até o Messias, o príncipe, existe um intervalo de 69 semanas proféticas. O que aconteceu no final das 69 semanas? Ao final de 483 anos, ou seja, as 69 semanas, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, onde foi exatamente quando Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo, começando oficialmente o seu ministério como o Messias. O Anderson já falou aqui uma data muito importante e eu já vou colocar ela aqui para vocês. Olha só. Então aqui nós temos a nossa data oficial e até, então, essas 69 semanas se terminam em 27 depois de Cristo, que é quando acontece o batismo de Jesus. O que acontece? O povo de Israel tinha 70 semanas separadas só para eles. Mas essas 70 semanas foram separadas. A primeira separação que houve foi de 69 semanas e essa semana especial. Essa última semana aqui tiveram vários eventos muito importantes, então ela fica à parte. E durante, então, esse restante de tempo aqui, nós temos o total de 69 semanas. Ok? Estamos começando a entender melhor. Qual é a primeira mensagem que Cristo deu quando começou a pregar o Evangelho? Ele disse: o tempo está cumprido.
Isso significa que o relógio profético de Daniel 9:25 tinha acabado de marcar a hora exata para o Messias aparecer. Vocês percebem que nada é o acaso? Porque Jesus poderia ter dito qualquer outra coisa, afinal, ele era o Messias, né, gente? Ele é outro nível de ser humano. E então, aqui ele escolheu falar exatamente para dar um indício aqui pra gente, para dar uma pista. Olha só, eu fui batizado, eu cheguei e agora o tempo acabou. Vocês ficam alertas porque as coisas vão começar a acontecer e mudar, e aí vocês vão precisar tomar decisões. Então aqui ele reforça que essas 69 semanas terminaram quando ele se batizou. Terceiro tópico, o cordeiro é morto. O que a profecia predisse a respeito do Messias? Que o ungido seria tirado ou morto, mas não por si mesmo. Ele morreria no lugar de outros. E aí a gente entende que, né, existe o sacrifício de Jesus feito por nós. Mas antes da gente pegar de novo aqui a nossa linha do tempo, já vamos para a próxima pergunta, porque ela vai trazer um esclarecimento. Pergunta B. O que Cristo fez exatamente na metade da última semana profética dada ao povo judeu antes de ser tirado? Por que o véu do templo se rasgou em dois quando Jesus clamou, está consumado e morreu? Na metade da última semana, ano 31 depois de Cristo, Jesus morreu na cruz. Nesse momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que os sacrifícios de animais não eram mais necessários, pois o verdadeiro cordeiro já tinha se oferecido. A gente já falou aqui em outras lições que tudo o que acontecia no tabernáculo eram símbolos que se cumpririam na vida de Jesus. E um deles, um dos mais importantes, era justamente o sacrifício diário, onde um cordeirinho inocente, mansinho, bonitinho, fofinho, morria de maneira inocente pelo pecado das pessoas. E aqui é exatamente o que acontece. Aqui o símbolo encontra a sua explicação. Ou seja, Jesus, alguém completamente puro, alguém completamente inocente, morre por eu e você. E a gente sim tem pecado, mas ele não tinha. Então ele morre na metade da semana. Isso é importante porque essa última semana era a última oportunidade do povo judeu. Mas é interessante que não foi a morte de Jesus que finalizou esse evento. Ele deu um tempo a mais, porque ele ficou pensando, se eu morrer e acabar esse tempo, eles não vão ter tempo para processar a informação. Então, na sua infinita misericórdia, ele ainda deu mais 3 semanas aproximadamente, né? 3 semanas e meia, ou seja, 3 semanas e meia não, 3 dias e meio, 3 anos e meio, para que o pessoal tivesse a oportunidade de entender o que tinha acontecido, o que simbolizava a morte de Jesus e ter a oportunidade de realmente aceitar ou não. Agora sim nós temos uma outra data e vamos colocar. Então, Jesus foi batizado em 27 depois de Cristo e ele morreu em 31 depois de Cristo. Olha só, nossa linha do tempo está ficando mais completa. Percebe? Então aqui nós temos a data de início, a data do batismo e a data da morte de Jesus. Vamos continuar? Ainda temos no nosso tópico uma pergunta. Vamos supor, se os judeus rejeitassem a Cristo, o que aconteceria com Jerusalém? A cidade e o santuário seriam destruídos por um povo governante que viria. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas romanas invadiram e destruíram tudo. Exatamente. Olha só, como a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe que o povo não aceitou Jesus nem o seu sacrifício. E então se cumpriu, infelizmente, a profecia e Jerusalém foi destruída. Se você quer se aprofundar e entender o quão horrível foi isso, você pode ler o livro de Flávio Josefo. Ele narra a história do povo de Israel através dos tempos de uma maneira bastante fidedigna, ou seja, com bastante fidelidade. E então ele descreve o que aconteceu. Mas olha, vai com o estômago preparado, porque não é para os fracos. No nosso quarto tópico, o Evangelho para o mundo. Perguntar, que evento significativo aconteceu no ano 34, no final dos 490 anos proféticos? O apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. Primeiro Marte. O apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão.
Depois disso, o evangelho deixou de ser pregado exclusivamente aos judeus e começou a ser levado a todas as nações, ou seja, a todos os gentios. Olha só, vamos por partes, porque temos informações importantes. Então, no ano 34, Estevão morre e aí se conclui o tempo dado especialmente para os judeus. Então, olha só, a gente tem uma data inicial e agora nós temos uma data de conclusão marcada pela morte de Estevão. Por que a morte de Estevão é importante? Porque Jesus já tinha morrido, tinham se passado aproximadamente 3 anos e meio, eles já tinham tido tempo, os discípulos e os apóstolos estavam pregando durante esse tempo, explicando, detalhando, reforçando, mostrando como a Bíblia mostrava que toda a vida de Jesus tinha sido predita pela vida do Messias, que ele tinha se sacrificado por nós, que a gente precisava aceitar o seu sacrifício para ser salvo. Eles tinham tido 3 anos e meio de explicação, e quando eles matam Estevão em 34 depois de Cristo, eles carimbam a sua decisão, o seu desejo de simplesmente não querer aceitar o sacrifício de Jesus. Então, Deus é um Deus de amor, mas o amor de Deus é um amor verdadeiro, ou seja, não é aquele que deixa ao bel prazer das pessoas, ele tem limites, e ele tem limites porque ele se importa. Então, quando Deus estabeleceu essas semanas aqui especial para o povo de Deus, ele tinha um propósito de dar a oportunidade para o povo de Israel ser salvo. Mas quando eles rejeitaram, Deus ama tanto, 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 que até quando a gente escolhe uma coisa que faz mal, ele respeita. Porque ele não é um Deus que nos força. Então, quando eles mataram Estevão, eles carimbaram o fato de que eles não queriam mais ser o povo de Deus. E assim se conclui os 490 anos, ou as 70 semanas separadas apenas para o povo judeu. E aí vem o que o Anderson falou, porque por mais que é triste que o povo judeu tenha, como um povo coletivo, né? Não significa mais que os judeus, como pessoas, indivíduos, não possam ser salvos. Mas como um coletivo, eles oficialmente não quiseram aceitar a Jesus, então agora o evangelho se abriu para todos os gentios. E até onde eu sei, você é judeu? Sim. Você é judeu? Não. Você faz parte do Israel espiritual, mas você não nasceu no Israel literal. Só que durante esses 490 anos, o evangelho, a salvação era dada primeiro para os judeus. Então, assim, se eu e você, né, eu e você, todos nós juntos, não tivéssemos nascido em Israel, a gente não teria prioridade, não teria oportunidade de salvação. Mas depois que eles rejeitaram a Jesus, aí a gente tem opção, a gente pode ser salvo. Então, por mais que seja um triste evento, porque infelizmente eles fizeram a escolha de não ser salvos, de não participar do povo de Deus como uma nação, né, propriamente dito, no coletivo, indivíduo sim, mas não no coletivo. Agora nós temos a oportunidade de fazer parte do povo de Deus e de sermos chamados filhos de Deus. Mas vocês perceberam que ainda tem alguns eventos aqui que ainda não temos informação? Então vamos prosseguir para entender melhor essa história. Então, a pergunta A foi feita e vamos para a pergunta B. Após o apedrejamento de Estevão, como o evangelho passou dos judeus para os gentios? E que comissão Cristo deu aos seus discípulos, sabendo que os 490 anos logo terminariam? Com a perseguição em Jerusalém, os cristãos se espalharam e levaram a palavra por onde passavam. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, e a comissão de Cristo era que fizessem discípulos de todas as nações. Isso significa que eu e você também temos uma missão. É muito gostoso reconhecer a Jesus e recebê-lo como nosso Salvador. Mas a partir do momento em que nós recebemos isso, nós nascemos no reino de Deus, você sabe como? Não. Como missionários. Então não é só Paulo, não é só Pedro, não é só aqueles discípulos que viveram naquele tempo que recebem essa missão, mas eu e você também recebemos essa missão de compartilhar o Evangelho. Como você tem compartilhado o Evangelho? Tem gente que acha que é só através de folhetos, ou então visitas, ou etc. Mas sabia que o seu comportamento acaba sendo uma pregação? Sabia que as suas redes sociais também são uma maneira de pregar o Evangelho? Pois é, tudo isso que está à sua disposição pode ser usada para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Você está fazendo isso?
Inclusive, dá um like aqui, porque o like que você dá aqui faz o YouTube entender que esse vídeo é interessante. E aí ele vai passar para outras pessoas. E aí, nesse simples ato, você já está cumprindo a sua missão. Ok, quinto tópico. A profecia dos 2.300 anos se encerra. Olha, a gente vai ter uma data final para nossa linha do tempo. Quando aconteceu o final da profecia dos 2.300 anos? Em 1844. Se você tirar os 490 anos das 70 semanas, do total de 2.300 anos, sobram 1.810 anos. Somando isso ao ano 34 depois de Cristo, chegamos a essa data histórica. Exatamente. Então, nós temos uma data final para nossa linha do tempo. 1844. E realmente foi um ano muito importante. E aí o Gabriel já explicou... Desculpa. E aí o Anderson já explicou pra gente como chegar nessa data, né? Ele falou, a gente precisa lembrar que aproximadamente aqui a gente tem a virada, né? Então, antes a gente começava a contar antes de Cristo, e agora a gente começa a contar depois de Cristo. Então, a gente tira os 490 anos, depois adiciona os 34, e aí chega em 1844. Então, essa é a data final dessa profecia. Você percebe que essa profecia já se cumpriu na sua totalidade? Aí você pode olhar assim pra gente e falar, mas por que a gente está estudando uma profecia que já se cumpriu? Nós temos um propósito. Já já a gente chega lá. O que João, o revelador, viu que aconteceria no final desse período profético. Inclusive, a gente chega agora. Ele viu o anúncio do juízo investigativo, através da mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, nesse período, a gente começa no final desse período, começa-se o juízo investigativo, começa-se o anúncio também. O anúncio das 3 mensagens angélicas começou um pouquinho antes, mas ele está envolvido aí nesse final. Então, 1844 é um ano que está envolto de muitos eventos importantíssimos, mas com certeza o mais importante é o que o Anderson mencionou, que é o juízo investigativo. Que inclusive a gente vai começar a entender melhor nas nossas próximas lições o que é, o que significa e por que ele é tão importante assim pra gente. Olha, da nossa linha do tempo aqui, a gente percebe que ficou faltando umas setas, né? Ficou faltando algumas informações. Mas se você estudar a lição aqui, na lição física, com todas as informações, você vai conseguir preencher o que está faltando. Mas a gente tem aqui, já descobrimos a data inicial dessa profecia, 457. A gente tem também o final das 490 semanas, que foi 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão, e o final da profecia em 1844. Já descobrimos muita coisa, e o restante é com você. Agora, Wanderson, conta pra gente, de toda essa história, qual é a moral? A moral, então, é que Deus tem o controle total do tempo e da história. Nada acontece por acaso. Ele cumpre o que promete no tempo certo. É verdade. E nesse momento a gente começa a pensar, né? Poxa, Daniel estava perto do início da visão, da profecia, ou um pouquinho antes, né? Ele já estava vivendo durante a Medo-Pérsia, mas ele ainda estava... Iam ser coisas que iam acontecer no futuro. E Deus revelou todos os detalhes. E todos os detalhes se cumpriram exatamente como Deus preveu. Realmente, nós servimos um Deus poderosíssimo. Mas ainda parece que tem alguma coisa que você quer contar pra gente, né? Porque a gente falou sobre a moral da história, mas ainda tem o X da questão. Qual é? Existem coisas que pertencem só a Deus, mas as coisas foram reveladas, como essas profecias, são para nós e nossos filhos. Estudar isso nos ajuda a entender onde estamos na história do mundo. Exatamente. Quando Deus fala através de símbolos, não é para ocultar
as coisas daqueles que estão lendo. É simplesmente para instigar a sua curiosidade. A gente falou aqui que a gente é curioso, né? E isso é muito bom, porque faz com que a gente vá atrás da mensagem que Deus quer revelar para nós. Quando você estiver estudando profecias, por mais que possa ser um pouco desafiador, não desista. Porque quando você insiste, Deus honra os seus esforços e Ele começa a te revelar. Inclusive aqui no nosso cenário você está vendo que existem 2 livros que podem te ajudar muitíssimo. As profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse, que como você viu, elas se entrelaçam, né? Existem coisas que Daniel viu que João também viu e tem coisas que João viu que Daniel viu. E ao estudar esses livros você começa a entender muito mais do que Deus quer te revelar. Anderson, muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada a você aqui de casa também e aguardamos você na nossa próxima lição. Até mais!